Esse é o primeiro vídeo onde nós vamos instalar a infraestrutura para poder trabalhar nesse computador como ambiente de desenvolvimento. E para começar, nós vamos instalar a primeira parte desse ambiente, que é a infraestrutura. E nesse primeiro vídeo eu queria mostrar como a gente vai instalar a infraestrutura que as pessoas chamam de LAMP, que são as iniciais de Linux, Apache, MySQL e PHP. Esses são os quatro componentes básicos para que nós possamos programar em PHP e em outras linguagens, mas que tenhamos a infraestrutura necessária para simular o máximo possível, o mais próximo possível de um ambiente de produção, que é onde o site, o serviço web, a aplicação vai ficar hospedada no final. Então, para começar, vamos instalar esses elementos. O L do LAMP é o Linux e já está instalado. O nosso Linux, no caso, é o Ubuntu, e é ele que nós vamos usar como base. O próximo passo, então, é instalar o A do LAMP, né, que é o Apache. Por que o Apache? O que é o Apache? O Apache é um servidor web, ou seja, é um programa responsável por pegar os arquivos solicitados pelos clientes no sistema de arquivos do servidor, pegar esse arquivo que o cliente requisitou e entregar para o cliente. Isso parece uma atividade muito simples, mas de fato não é, porque isso requer vários detalhes, várias interpretações antes e depois da entrega desses arquivos. Nós veremos que esse servidor Apache ele vai ser o responsável por fazer a ligação entre as solicitações, as requisições do cliente, as interpretações PHP e a devolução para o cliente do arquivo interpretado, do arquivo executado, das atividades que o cliente solicitou, etc. Então vamos começar. Assim como muitas outras coisas que nós vamos instalar a partir de então, o Apache ele não vai ser instalado através de um programa que a gente baixa e instala. A gente vai usar o terminal, como nós usamos logo na primeira parte, onde nós instalamos os ajustes, né, para fazer aqueles ajustes na interface. Então vamos lá. Nos aplicativos, observa que os aplicativos, o comportamento mudou. Agora nós estamos vendo apenas os aplicativos usados frequentemente, ou seja, aqueles que nós usamos agora há pouco, no último vídeo. Então, para que nós vejamos todos os aplicativos, apertamos em todos. Aqui estão todos os aplicativos, mas observa que tem uma paginação aqui bem discreta. Essa paginação permite que nós vejamos mais aplicativos. À medida que aplicativos forem instalados e eles gerem ícones, esses ícones virão para cá e essas páginas, se necessário, vão aumentar. Veja que não se resume a apenas esses itens, né? Nós temos os utilitários, que são vários por si só. Mas vamos nos atentar ao que realmente nos interessa agora, que é fazer a instalação dos componentes a partir do terminal. O terminal ele vai ser bastante usado por nós. Então por que nós não pegamos esse terminal e já adicionamos ao favorito? Ok? Então quando nós adicionamos aos favoritos, automaticamente ele aparece nessa barra. Nós não precisaremos mais usar a entrada nos aplicativos, nós podemos usar o terminal diretamente. Existe uma outra forma global de você entrar no terminal, onde quer que você esteja da sua interface gráfica. São as teclas Ctrl, Alt e T. Ctrl, Alt e T vai executar o terminal onde quer que você esteja. Se você estiver no navegador, se você estiver no Visual Studio Code mais tarde, se tiver qualquer outra aplicação, Ctrl, Alt, T vai entrar no terminal. A menos, é evidente, que a aplicação que você esteja usando sobrescreva esse conjunto de teclas e coloque Ctrl, Alt, T como alguma outra atividade da aplicação, mas isso é raro acontecer. Ctrl Alt T é meio que reservado para o terminal. Então vamos lá. Eu sou o usuário Leandro, eu estou num computador chamado Dev, que nós instalamos, você acompanhou a instalação nos vídeos anteriores. Então vamos lá. Você vai observar que durante essa instalação e as demais eu vou apresentando aos poucos os comandos do terminal do Linux. Então, essa é a forma mais interessante que eu acho de levar adiante esse tipo de aprendizado. Ou seja, nós vamos aprender à medida que nós formos precisando. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar a dar o primeiro comando, que aviso logo, vai dar errado, o nosso primeiro comando vai dar errado, mas vamos dar logo o nosso primeiro comando, que é o apt. O que esse comando faz? Ele é um gerenciador de pacotes, ele pega pacotes pré-determinados que estão disponíveis para a plataforma, ou seja, para o Linux, mais especificamente para o Ubuntu, de um repositório mantido pelos criadores do Ubuntu, para que você possa instalar aplicações
que rodem nele, né? Aplicações oficialmente disponíveis. Antes, esse comando se chamava apt-get, mas ele foi reduzido para apt. Então, apt install, ou seja, eu vou instalar um pacote e esse pacote se chama Apache 2. Então vamos instalar esse Apache e vamos ver o que vai acontecer. De cara, o Linux deu erro. Esses erros do Linux às vezes são assustadores. Por quê? Porque não é uma telinha que aparece como a gente estava habituado no Windows. Não é uma coisa muito, à primeira vista, amigável, mas ele diz tudo no erro. Então vamos ver o que aconteceu. Não foi possível abrir o arquivo de trava, permissão negada. Incapaz de obter a trava de front-end do DPKG. Bom, não importa muito o que significa isso. Importa essa última parte aqui. Você é root. Deixa-me explicar isso aqui. Quando nós instalamos o ambiente, agora há pouco, 2 vídeos atrás, nós criamos um usuário. No meu caso, eu criei o usuário Leandro. Mas o ambiente Linux sempre tem um usuário raiz, que ele chama root em inglês, raiz. Um usuário capaz de fazer tudo, um super usuário. Então, existem várias maneiras de substituir, de se alternar por usuários no Linux. E eu queria mostrar para você agora como é que você sai do usuário Leandro para o usuário root, ou seja, o super usuário. Se eu fizer sudo, ou seja, um comando que significa faça como se fosse o super usuário, ou seja, torne-se um super usuário e faça sudo, super user do. Faça qualquer comando, vamos dizer apt install Apache 2. Uma característica interessante do Ubuntu é que quando você tenta fazer alguma coisa como super usuário, ele pergunta a sua própria senha. Eu levei tempo para entender o que significa isso. Mas o que significa isso é o seguinte: o primeiro usuário criado no sistema Ubuntu, ou seja, aquele que é criado na hora da instalação, ele faz parte de um grupo específico chamado sudoers, ou seja, usuários que podem se tornar superusuários, que podem executar tarefas como superusuário. Então eu vou digitar a senha aqui, eu digitei lá na instalação e vou continuar. Agora ele está dizendo várias coisas interessantes. Vamos ler rapidamente aqui. Os seguintes pacotes adicionais serão instalados, ou seja, além do Apache 2, eu vou ter instalados Apache 2Bin, Apache 2Data, Apache 2Utils, etc, 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 etc. O que significa isso? Significa que o sudo apt, significa que o comando apt não apenas instala um pacote, ele instala o pacote, mas ele instala também os pacotes dos quais esse que nós estamos instalando depende. Ou seja, para que isso aqui funcione, eu preciso disso daqui, preciso disso, etc, etc, etc. Ou seja, ele é um gerenciador de dependência de pacotes também, ok? Além desses pacotes que serão instalados, ele sugere alguns pacotes. Fica de olho nesse daqui, Apache 2 Dock. Daqui a pouco a gente fala sobre ele. Entre outros pacotes. Então, todas as vezes que nós instalarmos alguma coisa, ele vai perguntar se nós queremos isso aqui também. Não bem perguntar, mas ele vai sugerir que nós poderíamos ter também o seguinte, ter isso aqui. E no fim das contas ele resume. Com isso tudo, os novos pacotes serão instalados. O Apache 2 que eu solicitei e os demais que são necessários para que ele funcione. Não vai instalar o apt install, não vai instalar os pacotes sugeridos. Ele vai instalar os necessários, ok? Então, nenhum pacote vai ser atualizado, 9 pacotes vão ser instalados e 3 não serão atualizados. Ou seja, certamente o Apache precisa de outros 3 pacotes que já estão instalados e não serão atualizados. Ele diz que vai baixar isso daqui, depois de baixar ele vai instalar e vai gastar isso daqui. E é interessante a gente perceber o seguinte, um super servidor web, o Apache, totalmente instalado na nossa plataforma, vai ocupar 7 MB. Isso é marcante, realmente, porque dificilmente no Windows nós instalamos um programa que tão potente, tão poderoso, tão importante para o funcionamento da internet inteira, e dificilmente a gente vai instalar um programa desse porte e vai gastar apenas 7 MB. Uma das grandes vantagens do Linux é que ele é bastante econômico quando se fala de espaço em disco. Então, com muito pouco espaço em disco, você é capaz de fazer
muito com o Linux. Vamos continuar. Eu já tinha falado sobre o fato de que se a letra S está em maiúsculo, significa que é a opção padrão. Isso é uma bobagem, mas tudo pode facilitar a vida da gente. Então, eu aperto Enter sem precisar escolher o S. É claro que eu poderia digitar S, poderia digitar S maiúsculo, mas se eu apertar simplesmente Enter, o processo vai começar. Ele baixa da internet os pacotes necessários, ou seja, eles não estão originalmente em seu computador, e instala o que for necessário. Ele é bastante amigável no sentido de, após a instalação, o servidor já está rodando. A gente não tem nenhum tipo de serviço que nós precisamos levantar. Ele faz tudo isso durante a instalação. Habilita módulos, habilita configurações, habilita sites. Vamos falar sobre módulos, configurações e sites mais tarde. Cria links simbólicos necessários, etc, etc. Então, ao que tudo indica, esse servidor Apache já está instalado e o melhor, já está rodando. Vamos alternar aqui para o nosso navegador. E eu queria apresentar um endereço muito famoso, muito simpático, chamado localhost. Ou seja, hospedeiro local. Hospedagem local, hospedeiro local. Ou seja, o seu próprio computador. Se habitue a esse nome, porque esse nome é muito usado no desenvolvimento web. Localhost. Então, servidor local. Veja, quando nós entramos nesse servidor local, nós não fomos à internet. Se você desliga o seu computador da internet e tenta entrar em localhost, funciona. Por quê? Porque o endereço localhost está hospedado na sua própria máquina, ou seja, a sua própria máquina é um servidor web que não apenas atenderia, se perfeitamente configurada a sua rede, não apenas atenderia as requisições externas, como também atenderia e atende as requisições locais, ou seja, as partidas do próprio computador onde o servidor está instalado. Essa página ela tem muitas informações interessantes, muitas informações importantes para quem quiser se aprofundar no Apache, e nós faremos isso em vídeos futuros. Por enquanto nós estamos instalando apenas o ambiente básico, mas nós veremos várias informações importantes, como por exemplo a estrutura de diretórios onde o Apache é instalado, como são as configurações, configurações de porta, de módulos, de configurações propriamente ditas, de sites que estão habilitados ou não, porque é bom lembrar que apenas uma instalação do Apache consegue manter vários sites, 1, 2, 10, 100, dependendo do porte do servidor, mais de centenas de sites, milhares de sites rodando apenas em uma instância do Apache. É bem interessante isso daí. Como desenvolvedor web, nós temos que ser essencialmente curiosos. Então, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: essa imagem, onde é que ela está? Ela está na internet? Ela está local? Então, o que foi que eu fiz? Eu exibi o código-fonte da página, um HTML, um CSS comuns, certo? E lá embaixo existe uma imagem chamada ícones ubuntu logo.png. Ou seja, ele está no meu servidor, ele não está no servidor externo, porque senão o servidor externo estaria aqui. O endereço do servidor externo estaria nessa parte inicial do endereço. Não está, então ele está local. Deixa eu abrir isso aqui em outra aba. Ora, imagem comum. Mas o que tem isso de tão especial? O que tem de especial é que essa imagem ela está armazenada em nosso computador. Vou guardar essa aba aqui para falar daqui a pouco. Ok? Vamos adiante. Eu queria voltar lá no terminal e nós vamos agora navegar um pouco na estrutura de pastas do Linux. CD significa Change Directory, ou seja, mude o diretório para um diretório que nós vamos chamar a partir de agora de raiz. Não confunda com o usuário raiz, o usuário root. O diretório raiz, pense como uma árvore, é onde tudo começa, onde a árvore de diretórios começa. Então, aqui eu estou na raiz. Observa que esse tio aqui mudou para essa barra. A gente vai voltar a explicar o que é esse tio aqui oportunamente. Então, eu vou pedir para ele listar os arquivos que existem no diretório raiz. Ok? Vamos pedir para que essa listagem fique mais amigável um pouquinho. ls-la. Agora ele mostrou. Vamos aumentar um pouco isso aqui, para que caiba mais coisa. Então ele mostrou aqui, ó,
Diretórios, diretórios, diretórios. Como é que eu sei quando é um diretório e como é que eu sei quando é um arquivo? Bom, você pode levar em consideração a cor, você pode levar em consideração o fato de que aqui existe uma letra D indicando que tudo isso aqui são diretórios, mas isso aqui não é. Então isso aqui seria um arquivo. Grande, por sinal, né? Mas vamos deixar para lá isso aí por enquanto. Eu queria entrar no diretório que está indicado lá naquela página, chamado etc barra Apache 2. Veja que o diretório onde nós estamos sempre aparece aqui. Quem já entende de Linux, de linha de comando, de terminal, pode achar meio maçante essa explicação, essas explicações que eu estou dando, mas como eu disse, eu acho um jeito muito interessante de se aprender sob demanda, ou seja, à medida que nós formos precisando dos comandos, nós vamos aprendendo. Okay? Então vamos lá. ls-la. Nós temos aqui um arquivo chamado apache2conf, nós temos diretórios, configurações disponíveis, configurações habilitadas, variáveis de ambiente, magic, módulos disponíveis, módulos habilitados, portas, sites disponíveis, sites habilitados. Nós vamos ver esses itens detalhadamente num estudo mais aprofundado que nós fazemos de Apache. Tá? Por enquanto eu queria mostrar a você o seguinte. Um diretório específico chamado sites available. Observa, tem dois sites aqui, default.conf e defaultssl.conf. Default.conf é habilitado por padrão. Se nós rolarmos a tela lá em cima, nós vamos perceber que a instalação do Apache habilitou o site 000 default. Então ele está habilitado. E é exatamente esse site 000 default que nós temos a resposta dele quando nós digitamos localhost e apertamos Enter. Onde é que está esse site? De onde vem essa configuração? Olha, nada é mágica, tudo tem uma explicação. Então vamos ver um comando aqui, que é o comando mostre o conteúdo de um certo arquivo texto. De fato, bastante cansativo ficar digitando coisas longas. O terminal ele ajuda a gente no seguinte, o bash no caso. Se eu apertar 0 e ele perceber que eu pode completar, nós apertamos a tecla Tab e ele completa com o que for necessário. Então, abuse da tecla Tab. cat000default.conf vai mostrar o conteúdo do arquivo. Um arquivo grande, tá? Mas todas essas linhas daqui são comentários. Inclusive essa daqui, que é uma diretiva do Apache, está comentada. Porque a documentação mostra o que é que isso aqui de fato faz, mas ele está documentado. Então, um servidor virtual rodando na porta 80 vai ter a raiz, o documento raiz, nesse diretório, var www.html. É essa informação que, na verdade, nos interessa agora. Vamos nesse diretório? var www.html. Então, recapitulando, aqui ficam as configurações do Apache. E naquele diretório indicado lá no 000default.conf existe um diretório chamado var www.html. O que tem nesse diretório? Apenas um arquivo, index.html. Esse arquivo index.html certamente é o arquivo que tem esse conteúdo. Vamos fazer uma experiência aqui. Vamos mover esse arquivo daqui para aqui mesmo, só que com outro nome. Outro nome.html. Erro. Por quê? Porque você não tem autorização para mover arquivos, para copiar arquivos, para excluir arquivos nesse diretório. Por quê? Porque esse diretório pertence ao usuário raiz. Não tem problema. Eu, como sou um usuário que pode se tornar o usuário raiz, o root, então eu posso usar o sudo mv index.html outro nome.html. Observou? E dessa vez ele nem perguntou a senha, né? Porque recentemente ele perguntou a senha. Então existe um intervalo de tempo em que o sudo não vai perguntar a sua senha novamente. Então vamos lá, ls-la. É uma boa hora de nós conhecermos um atalho. ls-la é um comando que nós usamos muito. Então o Ubuntu gentilmente vem com um apelido para esse comando que se chama ll. ll é a mesma coisa de ls-la, com alguns detalhes, mas o que importa é que a execução é bem semelhante.
Então nós não temos mais um arquivo index nessa pasta, index.html, nós temos outro nome.html. Vamos rodar? Olha só, a página mudou. A página mudou não mais para aquele arquivo que nós tínhamos, mas para uma lista de arquivos e o nosso outro nome.html está aqui. Inclusive, se eu clicar nesse arquivo, eu vou para ele. Mas agora eu não estou em apenas localhost, eu estou em localhost e outro nome.html. Tá? Então, eu não acesso mais. Veja que interessante. Quando eu tinha sudo mv outro nome.html index.html. Quando eu tinha o arquivo index.html, eu vim aqui e ele automaticamente entrava no index.html. Não era necessário dizer index.html. Se eu fizer isso, ele entra também. Mas se eu não fizer, por que ele está considerando o index.html se eu não indico o nome do arquivo e ele não estava considerando o outro nome.html para entrar automaticamente? Porque existe uma configuração. Como eu disse, nada é mágica. Vamos voltar lá no diretório de configuração do Apache. E eu queria mostrar uma configuração específica de diretórios. Eu criei lá em mods available e olha só, existem vários módulos aqui disponíveis e eu queria mostrar especificamente um módulo chamado dir. Vamos mostrar o conteúdo do arquivo dir.conf. Olha só. O índice do diretório é um desses arquivos. Tá? Ou seja, quando eu digitar apenas um endereço e sem o arquivo .html que eu queira, observe que ele agora deu um erro, tá? Se eu não digito o arquivo que eu queira, ele vai procurar um desses arquivos nessa ordem para apresentar. Ou seja, o primeiro logo é index.html. Por essa razão, quando eu tinha esse arquivo chamado index.html, quando eu digitava localhost, simplesmente ele entrava. Se eu tirar esse index.html daqui, ele vai parar de entrar como diretório, como arquivo padrão. Assim como se eu colocar outro nome.html nessa relação, não vai precisar eu digitar barra outro nome.html para que ele apareça nessa página. Mas o que eu queria fazer aqui para modificar de cara é assim. Eu não queria dar preferência a esse arquivo. Eu queria que antes de o Apache procurar por esse arquivo, ele procure por esse arquivo. Por quê? Porque como nós vamos desenvolver em PHP, index.php vai ser um arquivo que vai estar sempre presente na raiz dos nossos sites, a menos que nós estejamos usando um framework, um Laravel, um Symfony ou qualquer outra coisa desse tipo. Então, como é que eu vou editar esse arquivo? Observa que todos os arquivos desse diretório pertencem a root. Ou seja, eu não tenho direito de editá-lo diretamente, mas o root tem. Sudo nano, o editor de texto nano, dir.conf. Um editorzinho de texto simples, agora muito interessante, muito útil, muito poderoso. Vamos fazer assim. Antes de toda a lista, vamos colocar index.php e vamos tirar esse index.php daqui. Ou seja, antes de o Apache procurar um arquivo HTML, ele vai procurar um arquivo PHP. E se não encontrar, dá erro? Não. Se ele não encontrar o arquivo index.php, ele vai procurar esse, e esse, e esse. Então eu não estou fazendo nenhuma restrição, eu estou apenas dando mais prioridade a esse arquivo aqui sobre esse, ok? Vamos salvar. Como é que salva? Ctrl+O. Ctrl+O salvar. O nome do arquivo é esse, é Enter. Vamos sair? Vamos. Ctrl+X, ok? Pronto. Então, se eu der um cat, seta para cima, recupera os comandos anteriores, né? Cat dir.conf. Olha aqui, index.php à frente de index.html. Nada vai mudar no comportamento de nossa página, certo? Tudo vai continuar do mesmo jeito, porém nós damos prioridade agora ao index.php. Isso aí vai surtir efeito mais adiante, certo? Queria falar agora sobre essa aba que eu guardei aqui. O interessante é que existe um diretório chamado icons e tem um arquivo chamado ubuntulogo.png dentro do nosso diretório raiz.
Então vamos lá no nosso diretório raiz, lembra? Barra var, barra www, barra html. ll. Não existe um diretório aqui chamado icons, como eu estou vendo aqui. Que mágica é essa? Como é que ele está indicando que essa figura está dentro desse diretório, que está dentro da raiz, que é www.html, se eu não tenho esse diretório? Ah, existe uma configuração. Antes de eu mexer nessa configuração, deixa eu devolver esse arquivo para o lugar dele. Certo? Existe uma configuração lá em Apache, também em Mods Available, que se chama Alias. Vamos ver o interessante. Eu queria editar esse arquivo. Eu estou editando o arquivo sem o sudo. O que acontece? Acontece que eu posso editar, mas eu não posso salvar. Eu queria editar um arquivo chamado alias.conf. Alias, em inglês, pode ser traduzido como apelido. Então, com esse arquivo de configuração, alias.conf, nós criamos apelidos para serem conhecidos por todos os sites hospedados nessa instância do Apache. Ou seja, uma pasta chamada /icons, na verdade, é um apelido para um lugar físico real chamado usr share apache 2 icons. Quando eu chamar alguma coisa que esteja nesse diretório do meu servidor, na verdade, ele vai chamar essa pasta aqui, usr share apache 2 icons. Vamos ver isso na prática. Usr share apache 2 tem uma pasta chamada icons. Estou chamando sempre pasta, né? Mas é bom a gente se habituar a chamar diretório. Icons. Existem vários, não apenas aquele que nós queríamos, né? Mas existe, o Ubuntu logo deve estar aqui em algum lugar. Olha ele aqui. Então, esse arquivo que a gente está acessando a partir desse caminho, na verdade está nessa pasta que não tem nada a ver com essa aqui. Parece complicado tudo isso, mas não é complicado. A questão é que como o Apache ele permite inúmeras configurações, então tudo fica meio que intrincado. Mas, para resumir, o que nós precisamos saber? Nós precisamos saber que as configurações do Apache ficam aqui, certo? etc Apache 2, e o site padrão fica aqui. Ok? Por hora é só isso que nós precisamos saber do Apache. Mas eu queria falar uma coisa antes de terminar esse vídeo. Muito útil para a gente, principalmente no começo que nós estamos trabalhando com Apache, ver a documentação do Apache, que a gente pode ver online, mas a gente pode ver local. E essa visualização local é boa porque ela é muito mais rápida, né? E está sempre disponível mesmo sem internet. Então, se eu instalar um pacote chamado Apache 2 doc, vamos ver o que de fato aconteceu com a instalação de Apache 2 doc. É sempre bom lembrar que se eu quiser apagar minha tela, eu simplesmente digito clear. Vai anotando os comandos aí, viu? É uma sugestão que eu dou. Eu queria ir lá no diretório de configuração do Apache e queria mostrar um novo diretório chamado conf available. Olha só, tem uma configuração chamada apache2doc.conf. Vamos dar uma olhada nessa configuração. Editando apache2doc.conf. Ele criou um alias /manual /usr share doc etc. O que importa para a gente no momento é que ele criou um alias chamado manual no nosso servidor local. Isso aqui é a diretiva de diretório, a gente vai aprender ela com detalhes em outro vídeo, não agora, tá? O que importa aqui agora é esse /manual, ou seja, se eu vier aqui localhost /manual, nós teremos todo um site com toda a documentação do Apache que nós estamos usando, ok? Inclusive em português do Brasil.
Mas não se empolgue muito com essa tradução não, que ela não está completa. Ou seja, se eu vier em um determinado arquivo, nós teremos a versão em inglês, certo? Então, não se anime muito com essa questão de português não. A gente precisa realmente muito do inglês nessa área de informática, certo? Então aqui está a documentação completa, vários detalhes que nós vamos visitar durante nossas configurações, mas por enquanto é bom saber que nós temos localmente o manual do Apache completo, certo? Voltando lá para a nossa pequena apresentação do Apache, var www html. Nós temos esse arquivo. Eu quero criar um outro arquivo. Lembra do Nano? A gente pode editar esse arquivo? Pode. Mas não é esse que eu quero. Ctrl X para sair. Eu quero editar um arquivo novo e eu quero chamar esse arquivo de info.php. É bom lembrar, assim, eu não sou o dono desse diretório. Então, se eu não sou o dono desse diretório, o superusuário vai ter que fazer essa edição para mim. O superusuário sou eu mesmo. Esse arquivo que eu estou criando, PHP, vai ser um arquivo PHP muito simples, apenas com uma linha, PHP info, que é um comando do PHP que mostra uma tabela com todas as configurações do meu servidor, salvo e saio. Ctrl O, Ctrl X. Então, se eu criei um arquivo chamado info.txt, se eu vier aqui em localhost info.txt, não, php, info.php, seria lógico que ele executaria. A questão é que não executou, veio uma página em branco. E se eu exibir o código-fonte dessa página, eu vou observar que o comando PHP veio do jeito que foi digitado. Isso não é para acontecer. O que o servidor faz? Ele pega o arquivo PHP, interpreta e entrega para a gente um HTML, mas não aconteceu isso. E a explicação é bastante simples. O nosso servidor não conhece PHP, o nosso servidor só conhece arquivos HTML e outros arquivos padrões do Apache. O nosso servidor vai conhecer o PHP, mas por enquanto ainda não conhece, e isso é um assunto para o próximo vídeo.